Então, vamos falar sobre a tabela periódica. Aqui nos anexos de vocês, eu coloquei o anexo de uma tabela bonitinha porque eu não ia me atrever a desenhar, né, gente? Não é o meu expertise. Gente, se eu desenhar, ninguém vai entender nada. Então, eu deixei uma tabela colorida, bonitinha aqui no anexo para vocês baixarem para acompanhar, beleza? Então, vamos lá. Tabela periódica. O que eu preciso saber? Eu tenho que decorar a tabela periódica? Não, toda prova tem a tabela periódica. Mas eu tenho que saber algumas características que só de olhar para a tabela periódica eu consigo responder. E eu tenho que ficar muito atenta a isso, porque tem coisas que são tão óbvias quando a gente entende a tabela periódica, que aí o enunciado da prova, ele pede para você justificar a resposta usando outro critério, porque a tabela é muito óbvia para a maioria dos alunos, ok? Mas se ele não disser para mim qual é o critério que ele quer que eu use para a justificativa, e for possível justificar pela tabela periódica, é o meio mais fácil e mais rápido de resposta, beleza? Então vamos lá, eu tenho que saber o seguinte, tabela periódica tem duas famílias, tem a família A e a família B, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, só para vocês verem, família A, onde é a família A, onde é a família B, tudo bem? Por enquanto, a família A, nós temos família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a família B, esse centro aí, que são os metais de transição, certo? Eu tenho que saber o nome de cada família da família A, porque é mais importante pra gente. Então são os alcalinos, alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênio, halogênio e gás nobre. Percebeu que eu falei todos os nomes da família A? Então, família 1A, alcalinos, família 2A, alcalinos terrosos, família 3A, família do boro. Gente, aí tem aluno que me pergunta, eu tenho que decorar esses nomes? Sim, porque pode acontecer de na prova eu não te contar que é a família 4A. Eu posso falar que é a família do carbono, seria muito óbvio. Mas se fosse a família dos calcogênios, eu teria que saber que é a família 6A, certo? Então é importante sim saber o nome das famílias, beleza? Outra coisa importante na tabela periódica que eu preciso saber, para onde que cresce a eletronegatividade? Para onde que cresce o raio atômico? Para onde que vai? Quais são os elementos mais densos da tabela periódica? Então anota aí na sua tabela. Eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então o nosso elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Ok? Então a eletronegatividade vai da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tudo bem? Percebeu que eu disse que o elemento mais eletronegativo é o flúor? Eu ignorei a família 8A? Porque a família 8A são os gases nobres. Eles não se ligam com ninguém. Então nada das nossas regras de raio, de eletronegatividade, tipo de ligação, nada cabe para eles. Então essas são as exceções. São gases nobres, não se ligam. Então eles ficam aí como família pra gente, mas a gente praticamente não usa isso em ligações, tipo de interação, porque eles não se ligam com ninguém. Tudo bem? Então, ó, eletronegatividade anotou aí, fez o desenho colorido para você não errar isso na prova? Raio atômico. Nós vamos ter uma aula só sobre raio atômico, mas dentro da tabela periódica, se eu tiver que justificar com a tabela periódica, o raio atômico cresce para baixo e da direita para a esquerda. O raio atômico é o inverso da eletronegatividade, ok? Então, eu tenho o flúor, é o mais eletronegativo e o de menor raio atômico, ok? Quando a gente fala de raio atômico, ele está crescendo da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, o elemento está lá no finalzinho da família 1A, ele provavelmente é o que tem o raio atômico maior. Mas nós vamos ter uma aula só de raio atômico, porque nós vamos falar de raios de cátion, ânion, porque é o mais provável aí na prova de vocês. Mas isso aqui é só com relação à tabela periódica, tudo bem? Então, vamos só recapitular. Tabela periódica, quais são as famílias? A e B. Qual o nome de cada família? Tem que saber, família 1A, 2A, 3A e o nome de cada uma delas. Para onde é que cresce a eletronegatividade? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Para onde é que cresce o raio atômico? De cima para baixo, da direita para a esquerda. E a densidade? Os átomos mais densos,
eles estão no centro da minha tabela periódica, então ela vai totalmente para o centro e para baixo. Tudo bem? Então, quanto mais no centro e mais para baixo o meu elemento, mais denso ele é. Tudo bem por enquanto? Beleza. Então, Débora, o que significa estar na família 1A? O que significa estar na família 2A? Nós vamos falar muito sobre isso, que a gente vai falar sobre distribuição eletrônica e a gente vai voltar muito nisso. É só para você ter uma visão geral de tabela. Todo mundo que está na família 1A tem o NOx mais 1. Todo mundo que está na família 2A tem NOx mais 2. Todo mundo está na família 3A tem NOx mais 3. Eu tenho que decorar isso? Sim, porque isso vai te ajudar muito. Não se preocupe, porque automaticamente você vai decorar de tantos exercícios que nós vamos fazer, que vamos ter que montar. Mas é importante sim. Então, olha só, família 1A mais 1, família 2A mais 2, família 3A mais 3. Isso é o que a gente chama de cátion. São os elementos que tendem a formar cátion. O que significa isso, Débora? Significa que os elementos da família 1, 2 e 3, eles tendem a doar elétrons. Por quê? Eles têm poucos elétrons na camada de valência, então eles preferem doar e ficar estável. O único elemento que não faz isso é o hidrogênio. Por que não, Débora? Porque o hidrogênio só tem um elétron, então ele não tem como doar, porque ele só tem um. Tirando o hidrogênio que está na família 1A, todos os outros elementos da família 1, 2 e 3, eles doam elétrons. E aí a gente vai, lembrar de um outro assunto, que é o tipo de ligação. Todo elemento que doa elétron faz ligação iônica. Tudo bem? Então, olha só. Para isso que a tabela periódica nos ajuda. Então, ó, família 1, 2 e 3, eles doam elétrons, exceto o hidrogênio. Se eles doam elétrons, eles fazem ligações iônicas. Tudo bem? Então, vamos lá. Família 4A, eu vou pular aqui, depois eu explico por quê. Aí nós temos a família 5A, 6A e 7A. Por que eu não estou falando da família 8A? Lembra? São gases nobres, eles não se ligam com ninguém, são autossuficientes. Então, eu não vou colocar nesse jogo aqui. Na família 7A, menos 1, 6A, menos 2, 5A, menos 3. Deu para perceber que, olha, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3. É como se eles fossem de encontro, não é? São inversos. E Débora, e o 4? O 4 depende. Porque a família 4 geralmente é o elemento que fica no centro. Então o NOx muda muito. O carbono, por exemplo. Então o NOx muda muito. Então ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Tudo bem? Isso daqui são os NOx padrões. Débora, então significa que os elementos que estão na família 1, 2 e 3, 7, 6 e 5 não mudam? Podem mudar. Então, ó, a gente vai ter uma outra aula só de NOx, mas isso é um NOx padrão da tabela periódica. Tudo bem? Então, vamos aqui, ó. Se esse daqui são elementos que tendem a doar e formar cátion, esses elementos aqui, eles tendem a receber ou roubar, e formar o quê? Ânion. Certo? Tudo bem? Então, olha só, esse daqui tende a doar, se ele está doando para alguém, então ele tende a doar para essas famílias. Então eu posso falar que a família 1, 2 e 3, tirando o hidrogênio, são elementos que fazem ligação iônica com a família 5, 6 e 7? Posso. Até com a 4? Posso. Se eu tiver um elemento da família 1, 2 e 3, de perguntar que tipo de ligação ela faz, quais são os tipos de ligação? Iônica, covalente, ligação de hidrogênio e metálica, Metálica está na família B, então eu vou eliminar ela por enquanto aqui, que a gente está falando só de família A. Então, se eu tenho alguém da família 1, 2 ou 3, se não for hidrogênio, é uma ligação iônica. Tudo bem? E Débora, se for hidrogênio, hidrogênio só faz ligação covalente ou ligação de hidrogênio. Nós vamos falar sobre isso. Tudo bem? Agora, se eu pegar um elemento da família 5 e ligar com a família 6, covalente.
Se eu pegar um elemento da família 5 e ligar com a família 7, covalente. Se eu pegar um elemento da família 7 e ligar com outro elemento da família 7, covalente. Então, se os elementos se ligarem aqui entre eles, ligação covalente. Débora, é possível a família 1, 2 e 3 ligar entre si somente o hidrogênio, certo? Que não é uma ligação iônica, é uma ligação também covalente. Mas eles não conseguem se ligar entre si e fazer ligações. Por quê? Porque o sonho de todo elemento químico é ter o octeto completo. E na família 1, 2 e 3, mesmo que ligue 3 com 3, não forma o octeto completo, então não se estabilizam. A ligação é só estabilidade, é interesse em estabilidade. Como eles não conseguem se estabilizar quando se ligam, eles vão se ligar com outros elementos. E também porque a ligação seria muito fraca, partindo do princípio que nós temos todos aqui como cátion. Tudo bem? Aqui nesse lado, gente, todo mundo tende a doar, exceto o hidrogênio, todo mundo tende a doar. E aqui todo mundo tende a receber, ok? E, Débora, quando eu coloco aqui 7 com 7, então, quem doa e quem recebe? Na ligação covalente não tem doação, tem compartilhamento, lembra? Então, olha só, eu tenho 7 elétrons na camada de valência, então eu não quero perder, eu quero ganhar. Então, se tiver 2 elementos da família 7, eles compartilham, ninguém perde, todo mundo ganha e vira uma ligação covalente. Tudo bem? Por enquanto, nós vamos voltar nesse assunto também. Então, ó, sobre a tabela periódica. Família, nome das famílias, raio atômico, eletronegatividade, densidade, os NOx, tipo de ligação, só de olhar para a tabela periódica. Alguma dúvida? Gente, se ficou alguma dúvida, se tiver alguma dúvida com relação à tabela periódica, é só deixar aqui que a gente vai tirando as dúvidas. Esse é o conceito geral de tabela que eu gostaria de passar para vocês. Raio atômico nós vamos voltar, eletronegatividade nós vamos voltar, até ligação, tipo de ligação, interação, tudo isso nós vamos continuar falando. Eu só quero que vocês tenham uma visão geral de tabela periódica, para quando a gente pegar essa tabela na prova, isso nos ajudar e não nos atrapalhar, ok? Vamos para a próxima aula, vamos lá!